Oi meninas, então hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vim trazer um vídeo maquiando uma cliente, é claro que ela autorizou. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Então vamos lá. Eu começo sempre pela sobrancelha. Eu uso um kit da NYX, usando primeiro o gel, porque ela tem umas falhinhas e assim a sombra pigmenta melhor. E eu aplico esse, e em seguida venho com a sombra, tá? De uma tonalidade mais clara que o cabelo dela, e aplico em toda a sobrancelha, desenhando a sobrancelha dela conforme o desenho natural. Caso ela tenha uma sobrancelha um pouco diferente da outra, eu tento deixar uma simetria perfeita no rosto dela, porque é para isso que serve a maquiagem, né, gente? O cantinho sempre deixo mais suave, tá? Em seguida, venho com corretivo e contorno toda a sobrancelha dela, tanto embaixo quanto em cima. Isso vai dar uma definição bem bonita na sobrancelha e vai dar um ar de sobrancelha perfeita, sabe? Eu adoro. E como que ela tinha uns pelinhos nascendo, essa técnica dá uma disfarçada nesses pelinhos. Então, ó, apliquei embaixo e agora eu tô aplicando em cima. Eu aproveitei e apliquei o corretivo em toda a pálpebra dela, tá vendo? Que vai ser a minha base de sombra. E eu sempre esfumo. Peguei uma sombra bege amarelada, porque ela é morena. E aplico sempre na curvinha da sobrancelha, esfumando para as laterais. Esfumando para o final da sobrancelha e esfumando para o início da sobrancelha. Eu queria usar tons terrosos, então eu usei a Chocolate Semi Sweet, a paleta da Too Faced, e peguei aquela sombra laranjinha que eu sempre uso, com o pincel de esfumar. Eu esfumei todo o côncavo dela, então o primeiro tom de marrom que eu vou usar no côncavo dessa cliente vai ser esse laranjinha. Então observe que eu primeiro aplico, em seguida com outro pincel limpo, eu venho naquela borda que tá marcada e vou esfumando, levando um pouquinho pra cima da iluminadora, formando assim um degradê, tá, gente? Isso é muito legal. Então, quando for tirar a marcação, pegue um pincelzinho limpo e vai fazendo aquele movimento de circulares. Em seguida, eu peguei um outro pincel um pouco mais denso, um pouco mais fino, e eu apliquei o Toufflé, também da Semi Sweet. E logo em seguida, vim com um pincel limpo e esfumei a borda dela, tá? A borda desse marrom escuro, para ele poder se misturar com o laranja. Tudo no seu devido lugar, tudo esfumadinho, e isso é muito importante. O acabamento da maquiagem é muito importante. E em seguida, garantir que tá tudo no lugar, eu esfumo misturando tudo. Peguei um Duo Cake da Vult na cor preta e vou passar em toda a pálpebra dela, porque eu quero que o fundo dessa sombra seja escura, tá? Então vou passar e vou esfumar. Na parte do côncavo eu esfumo bem, porque se eu aplicar uma sombra preta em cima da base de sombra marcada, eu vou ter dificuldade depois para esfumar. Para garantir que essa base de sombra está esfumada, eu peguei um pincel, o último pincel que a gente usou no côncavo, e tô garantindo, esfumando essa base de sombra. Eu achei que eu tinha gravado, mas não. Eu somente apliquei a sombra preta em toda a pálpebra dela, e agora eu tô com o pincel lápis, tô esfumando o côncavo, tá? Pego um pincel limpo e vou pegar essa borda do preto e vou misturar com os marrons. No cantinho interno eu usei o pigmento Naked da MAC, tá? Então eu aplico no cantinho interno, tá vendo? E sempre esfumo puxando pro preto, tá? Pra criar um degradê, nunca deixar marcado. Então eu sempre vou puxando pra cima do preto e aproveito, pego o mesmo pigmento e ilumino rente à sobrancelha. Vou usar o primer da Colors, meninas, que é um primer que eu amo, e vou aplicar um glitter também da MAC. O glitter que eu vou aplicar, ele é um pouco cobre, alaranjado, um dourado alaranjado, coisa bem bonita. Mito, galera, desculpa.
Eu achei que era outra maquiagem que eu tava fazendo. Mas é um glitter da MAC que eu tô usando, é o Grey, tá? Que ele é um roxo puxado pro prata. É o Grey. Eu aplico por cima da pálpebra dela todinha. Tá vendo que no final está um pouco marcado de glitter? Eu venho, pego o glitter sem fixador e vou esfumando, tipo depositando, subindo. Quando eu faço maquiagem com muito glitter, eu não uso delineador em gel. Eu uso somente delineador líquido. E o meu preferido é esse da Sephora, o Noir Black. Faço primeiro puxadinho, né, no cantinho externo, depois eu uno e preencho. Isso daí é prática, meninas, pratique bastante que vocês vão conseguir sim fazer um delineador. Passo bastante máscara, que eu tô usando é a T Colossal da Maybelline, pra depois aplicar os cílios, tá? E eu vi que empelou o tom um pouco, eu peguei um aplicador e tirei o excesso. Vamos aplicar os cílios. Os cílios que eu escolhi são cílios que começam no cantinho interno um pouco mais curto que o canto externo. Assim vai dar uma levantada mais no olhar da cliente. E ele é bem cheio, então vai dar volume ao mesmo tempo. Limpezinha, usei o demaquilante da Neutrogena. E a pele, galera, eu tive um problema com o cartão de memória, então vai estar bem cortada. Mas eu espero que vocês entendam. Tô aplicando um tônico, tá, da Vichy, que ele não tem muito álcool e tira toda a oleosidade da pele. Então eu aplico primeiro o tônico. Agora eu tô aplicando o Prime da Revlon, porque ela tem bastante poros abertos e ele dá uma disfarçada muito boa. Então eu aplico o Prime da Revlon em todo o rosto dela e depois eu vou pulindo, tá? Cliente, eu não costumo usar as mãos, então até o Prime hidratante eu aplico com pincel. A base que eu usei nela foi a 402 de embalagem branca da Mary Kay. Eu aplico em uma parte do rosto, vou e esponja. Dou uma batidinha com a esponja ou com o pincel kabuki, tá? Aí eu já apliquei o iluminador, tá? O iluminador seria um corretivo um tom mais claro da cliente. Passei na área da olheira, formando aquele Vzinho que eu sempre faço comigo, no bico do nariz, no queixo e na testa, caso a cliente tenha uma testa pequena, tá? Se ela tiver uma testa grande, eu não faço triângulo na testa. E vou com a esponjinha e tiro qualquer marcação e excesso de corretivo. Em seguida, eu vou selar com o pó que eu amo é o pó translúcido da Mary Kay. Ele não adiciona cobertura, somente matifica a pele. Eu sempre selo o corretivo, então a área onde eu aplico mais pó é a área do corretivo. Agora vamos para o contorno. O contorno eu tô usando pó do Toque de Natureza, que é o mais escuro. E eu tô aplicando na testa dela, tá? Vou aplicar na maçã do rosto, no queixo e nas laterais do nariz. Eu sempre aplico do início pro final. Então pra aplicar eu aplico dando movimento de vai e vem. Pra esfumar eu dou movimentos circulares, tá? Pra tirar aquela linha do contorno. A mesma coisa, eu tiro bastante o excesso do pincel e aplico nas laterais com o mesmo pincel, só achatando as cerdas. É mais prático, né? A gente não perde tanto tempo procurando o pincel para poder aplicar. O blush, eu preferi usar o blush com pincel de pó para deixar mais suave, porque
que eu tô usando é o Lovejoy da MAC. Ele deixa um acabamento bem suave com um pincel bem fofão. Se eu estivesse usando o pincel denso, daria um acabamento mais marcado. Eu tô adorando esse blush, adorando mesmo. O iluminador eu tô usando o da Too Faced, porque como que ela é moreno, soft and gentle, eu acho que não fica tão legal. Eu prefiro iluminador dourado, de fundo dourado. Então eu aplico nas maçãs do rosto, acima do blush, no nariz, no biquinho da boca, no queixo. Apliquei o Fix Mais para fixar ainda mais essa maquiagem e tirar aquele acabamento de pó que fica normalmente. Então, meninas, eu perdi o resto, mas espero que vocês gostem, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!